Olá, eu sou o Lucas Eu sou o Bruno. e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao projeto Edificando Fundamentos. E no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a aliança de Davi. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a aliança de Jesus, a aliança eterna, não é, Bruno? Sim. E para iniciar, eu quero ler um texto, Lucas. João capítulo 10, versículo de número 10, que diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nesse versículo, Jesus já está nos dando uma grande direção sobre o que ele tem para nos oferecer e aquilo que o inimigo tem para oferecer. Nós lembramos que lá em Gênesis, que Adão e Eva estavam lá no Éden e eles receberam uma oferta e essa oferta era comer do fruto que Deus não tinha permitido. E eles aceitaram, e a Bíblia diz que depois Deus chama eles e eles são expulsos do Éden. O que eles perderam? Eles perderam lá uma comunhão com Deus. E nós vemos biblicamente que eles perderam lá no Éden a comunhão com Deus, mas Jesus trouxe para a igreja novamente essa comunhão de um livre acesso com o Pai. E é interessante analisar que Jesus é o maior exemplo que devemos seguir, porque ele já vem depois que ele é batizado por João Batista, ele vai para o deserto. E lá no deserto novamente vem a oferta, mas ele não aceita. Analisando que Adão e Eva estavam lá no jardim, lá no melhor ambiente, e aceitavam. Jesus estava no deserto, com fome, porque estava 40 dias sem comer, ele recusou. Aquilo que foi a derrota de Adão foi o triunfo de Jesus, né? Com certeza. E assim como por Adão veio o pecado, era necessário que pela vida de um homem houvesse a remissão dos nossos pecados, né? Sim, porque Isaías 53 diz que todas as nossas iniquidades estavam sobre ele. Sim. E a Bíblia diz também que ele se ofereceu em oferta em nosso lugar. E o ministério de Jesus ele é marcado, porque ele ensina, ele chama, ele faz milagre, mas também ele deixa muito claro sobre a volta e sobre o melhor lugar que ele tem para nós. Muitas das vezes nós pensamos, o melhor lugar que eu tenho é tendo um salário bom. Claro, isso é necessário. Muitas vezes pensamos já no bem materiais aqui da terra, mas nós devemos pensar que o nosso pensamento precisa estar que nós vamos viver aqui na terra e precisamos viver bem, mas também nós precisamos pensar sobre aquilo que é do céu, sobre aquilo que é eterno, porque nada vale muitas das vezes construir aqui, fazer aqui e ficar aqui, né, Lucas? Claro. E a gente vê que todas as alianças feitas anteriormente apontavam para Jesus. Jesus. Adão caiu, era necessário que se levantasse o segundo Adão. E esse segundo Adão seria Jesus. Sim. Que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, se Filipenses 2:6. E a gente vendo a aliança de Abraão, o sacrifício de Isaac, né? Quando Deus pede Isaac, o único filho de Abraão, já mostra que lá na frente Deus daria o seu único filho. E daria mesmo, até o fim. E a aliança de Davi, né? Onde Deus promete a Davi que o reinado dele seria eterno. E no versículo 11 de 2 Samuel 7, diz que o Senhor faria de Davi uma casa. Ou seja, ali ele já fala para Davi que o desejo de Deus quer habitar em nós. E também em Noé, né? Que Jesus fala que a volta dele será como nos dias de Noé. Se analisarmos hoje uma sociedade, o mundo inteiro, biblicamente está como nos dias de Noé. Sim.
E olhando para a Bíblia também, vemos que João Batista foi o que preparou o caminho para a vinda, né, para Jesus passar pela terra. Mas é necessário também entender que a igreja, Lucas, vai que está preparando o caminho para a volta do Cristo. E 2 Pedro diz que o único que pode atrasar a volta de Jesus ou adiantar é a própria igreja. A igreja tem uma função fundamental entre pregar o evangelho, alcançar o perdido, e nós vemos que, como eu falei, que Jesus é o nosso maior exemplo, que ele alcançou. Jesus tinha uma responsabilidade com o reino. Jesus ele teve um propósito. Eu estava estudando essa semana sobre propósito, e eu vi que o que me faz ter uma aliança com Deus é o propósito. Sim. Porque é o propósito que me prepara para viver, para fluir no reino. E é dentro do propósito que Deus se revela. Claro. Igual a parábola lá do campo, onde o cara comprou o campo e encontra por causa do tesouro, né? Eu lembrei. Ele comprou o campo por causa do tesouro. Ou seja, a gente entra no propósito por causa de Deus. E entrando no propósito por causa de Deus, Deus se revela a nós no relacionamento. Porque Deus ele nunca vai se revelar quem está fora do propósito. Sim. Você não vê na Bíblia Deus escolhendo alguém que está, sabe, não tem compromisso com nada, não tem força de vontade para nada. Deus só escolhe aqueles que ele sabe do limite, ele sabe da capacidade, mas que está disposto a fazer. Porque o reino ele conta com pessoas que têm disposição para fazer. E nós vemos que no ministério de Jesus, como eu falei, as marcas de Jesus é o que deve seguir também a igreja. Porque Jesus sabia do seu propósito, Jesus sabia da sua missão, e a igreja muitas das vezes ela está caminhando para um lado sem saber o seu propósito. Sim. E muitas das vezes o que nos deixa em perigo é a nossa vida sem propósito. O que nos deixa frágil, vulnerável a cair, a pecar, a se distanciar de Deus, é a nossa vida sem propósito. Quando eu entendo, eu sempre uso um exemplo de Pedro. Pedro, ele é um homem sem propósito, ele caminhou com Jesus, ele até sentou na mesa com Jesus, Jesus lavou os pés dele, mas ele é um homem sem propósito. Mas depois que ele entendeu, aí foi um grande apóstolo. Enquanto você pode ter um título, quem sabe, de um seguidor de Cristo, chamarem de cristão, ou ter um título dentro de um ministério, mas se você estiver fora de propósito, não resolve. Você pode até sentar à mesa, mas sem propósito não resolve. Sim. E a gente fala muito sobre o sangue de Jesus, né? Sim. Mas talvez muitas pessoas falam, mas não sabem por que o sangue. É legal a gente lembrar que em Adão, o que Deus fez para cobrir a nudez deles e o pecado. Ele matou o animal, derramou o sangue do animal e cobriu a nudez deles com a pele do animal. Em Jesus é um pouco mais além. O sangue do animal somente cobria o pecado. O sangue de Jesus o quê? Nos lava de todo o pecado. E eu quero trabalhar nesse texto aqui, que, como eu falei, sobre o que oferece. Você vê que Jesus fala, o inimigo ele vem roubar, matar e destruir. Mas eu tenho o que vocês precisam. Eu tenho vida, e vida com abundância. Nós vemos hoje que o inimigo tem roubado pessoas, tem destruído pessoas e tem matado. Em que sentido? Espiritualmente. Pessoas, muitas das vezes, dentro da igreja, destruída espiritualmente. Porque só estar no ambiente não resolve, Lucas. Só estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, não resolve. Se você estiver do lado do inimigo, você precisa entender. Eu tenho um propósito com Cristo, eu quero seguir a Cristo, e eu quero que Ele seja rei da minha vida. Eu quero que Ele seja Senhor da minha casa. Porque a Bíblia diz que reino dividido não prospera. Quando a gente ficar em um reino dividido, não vai prosperar nada, não vai fluir de maneira correta.
Nós precisamos entender. Quem sabe você está do lado inimigo, fazendo o que ele quer. Quem sabe ele já destruiu a sua vida. Mas eu quero te oferecer Jesus. É Ele que tem vida com abundância. É Ele que precisamos. Como sempre temos falado, Lucas, sobre vida eterna. O que importa para nós, claro que a gente vai passar de difícil aqui, não podemos esconder isso. Mas se eu tenho Cristo, que é dono da vida, eu preciso ficar em paz. Como estou certo dentro do propósito com Deus, é se eu estou em paz. Porque eu não sei, Lucas, se você já passou um momento da tua vida de dúvida. Com certeza. A dúvida, qualquer pessoa passou. A dúvida é a pior coisa que tem. Porque você não sabe o que é certo e o que é errado. Você fica naquele meio termo. E dentro do reino você precisa ter paz. Eu estou no ambiente certo. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou tomando a atitude certa, o que me deixa em paz. Se me deixa em paz, é de Deus. É interessante que através do sacrifício de Jesus, que até então era o único Filho de Deus, ele nos dá acesso à herança que nós não tínhamos direito. Nós tornamos filhos de Deus. Ou seja, Jesus, ele é a ponte entre Deus e o homem. Quando Davi deseja construir o templo, Salomão vem e constrói o templo, o filho de Davi. Mas o templo que ele construiu hoje não existe mais, só existem pedras. Só um pedaço de muro lá que sustentava o templo. E aquele templo, o povo judeu subia até ele para ter um encontro com Deus. E hoje, através de Jesus, a gente pode ter um relacionamento de intimidade com Deus. Um relacionamento verdadeiro, pois o véu já foi rasgado. E nós já temos acesso a toda a herança de Deus. E assim como toda aliança, existe uma marca, um selo. A aliança eterna existe um selo nela. Ao olharmos o que? Para a cruz vazia, nós nos lembramos que Deus morreu por nós. Jesus morreu. Para quê? Como foi falado no texto, para que a gente tivesse vida eterna. Hoje você que está assistindo nós, você tem a certeza que você tem a vida eterna. Você tem a certeza que o véu foi rasgado, que você tem acesso a Cristo. E o Espírito Santo deseja fazer uma morada na nossa vida. Basta você deixar ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se você me ouvir, me receber, eu entrarei e eu cearei contigo. Deus tem muitas coisas na sua vida. Espero que esse vídeo tenha colocado algo no seu coração. É necessário você entender sobre qual aliança você está caminhando. A tua aliança tem sido uma aliança com Deus? Se ela tem sido uma aliança com Deus, pode ter certeza que existe uma vida eterna esperando você. Busque essa aliança, busque caminhar sobre ela. Busque viver no propósito de Deus para a sua vida. O propósito nos leva a conhecer mais de Jesus. Busque o seu propósito. Que Deus abençoe a sua vida. Que esse vídeo seja uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe. Não deixe de comentar. Que Deus abençoe a sua vida. É nóis, né, Bruno? É nóis, Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima.